Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Vocês estão acompanhando a aula lá que eu coloquei no meu canal, né? Sobre o ciclone bomba, pessoal. Vai lá dar uma olhadinha, né? Acompanha a aula para vocês ficarem atualizados, tá bom? Essa nossa aula agora, pessoal, é a nossa quarta aula, né? Nossa quarta aula da nossa série de 7, né? Beleza? Fora essa, vai ter mais 3 aulas para nós fechar, né? O nosso assunto de geografia do Brasil. Tranquilo, pessoal? Nessa quarta aula, pessoal, eu trago o tema, como vocês já viram, né? No meu canal, né? Nas minhas publicações aí no Instagram e no Facebook, né? Essa quarta aula, gente, é sobre climas do Brasil, pessoal. Essa nossa quarta aula é sobre climas do Brasil. Beleza? Então vamos começar. Pessoal, para quem não sabe, o Brasil, ele tem 6 climas, né? Ele tem 6 climas. Climas, quais são? Aqui, pessoal, ó, tem um clima equatorial, né? Tem um clima equatorial. Nós temos o clima tropical, beleza? Nós temos também um clima semiárido, tranquilo, pessoal? O quarto clima que a gente tem é o clima tropical de altitude, né? O nosso quinto clima, pessoal, é tropical atlântico e o nosso sexto clima é o clima subtropical, pessoal, beleza? Então, nós aqui no território brasileiro, né, nós temos 6 climas, beleza? Agora vamos falar um pouquinho de cada um para vocês pegarem, para vocês aprenderem direitinho, né? Sem pressa, sem agonia, beleza? O Brasil tem o quê? Tem 6 climas, né? 6 climas. Vamos para o primeiro aqui, pessoal, ó. Clima equatorial, pessoal. Clima equatorial, o quê? Aquele clima quente, né? Aquele clima quente e úmido, pessoal. Ai, não, como é o clima quente e úmido? Aquele clima que às vezes tem aqui na região, aqui em Juazeiro, que é aquele calorzão abafado, e aquela pressão, né? Aquela pressão de calor quente sobe. Beleza, pessoal? Esse é o clima equatorial, pessoal. Que também, por ser abafado, né? E aquele abafamento sobe para cima, o que é que acontece? Chuva, pessoal, né? Acontece muita chuva constante. Beleza, pessoal? Principalmente aquela cidade, né? Aquelas cidades que estão perto de oceanos, né? De rios. Beleza, pessoal? Por quê? Porque o clima do oceano se encontra com o clima da cidade, né? O clima quente se encontra com o clima frio, né? Junta os dois e faz aquelas tempestades, aquelas chuvas. Beleza, pessoal? Entendeu aí o primeiro aqui? Clima tropical. Pronto. Geralmente, pessoal, o clima tropical, né, tem na cidade de Manaus. Lá pro lado de Manaus, geralmente esse clima tropical, quente e úmido. Beleza, pessoal? O nosso segundo clima, pessoal, é o clima tropical. Beleza? Qual é o clima tropical? É o clima chuvoso e inverno seco, pessoal, né? Chuvoso, chove muito, né? E aquele inverno seco, né? Qual é aquele inverno seco, pessoal? É aquele inverno que não tem frio, né? Aquele inverno que está fechado para chover, chove, depois para e fica aquele tempo fechado, né? Nem calor, nem frio, aquele clima ameno, né? Ameno assim, nem calor e nem frio. Beleza, pessoal? E geralmente acontece, pessoal, ó, aqui, ó, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, ó, Rio de Janeiro, pessoal. Que nesse exato momento, hoje é o que? 7/8, né? Essa é a nossa aula 4, que eu vou estar colocando no domingo, do sábado para domingo, vou estar colocando no nosso canal, né? Já vai estar no nosso canal, né? 5/3, pessoal. Nesse exato momento, para quem não sabe, o Rio de Janeiro, né? O furacão não, desculpa, o ciclone bomba, pessoal, já chegou lá no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, acompanhe, né? Eu fiz uma aula sobre isso, sobre o ciclone bomba, tá no meu canal também, viu, pessoal? Dá uma olhadinha lá rapidinho, uma aula rápida, uma explicação rápida, só para vocês entenderem como é que se forma um ciclone. Beleza? Tá no meu canal também, viu? Vai lá, dá uma passada, se inscreve no canal, pessoal, deixa o like, viu? Vai me ajudar muito. Beleza? Vamos seguindo aqui com nossos climas, pessoal. Tem o clima, pessoal, de aqui, ó, semiárido, pessoal, que é aquele clima quente e seco.
né? Clima semiárido, né? Qual é o nosso clima? Nosso clima aqui, pessoal. Esse solzão quente aí, de rachar, né? Um sol para cada um, como diz o ditado, né? De rachar e úmido, pessoal. E geralmente acontece aqui, ó, pouca chuva. Chove pouco, né? Aqui é a região de Juazeiro e Petrolina, pessoal, chove pouco, né? Não chove muito, né? A chuva é bem pouca, né? Precisava de mais chuvas, né? Principalmente o pessoal do interior, né? Que tem roça e tudo, beleza? E aqui, pessoal, geralmente aqui, ó, Petrolina e Juazeiro, beleza, pessoal? Então vamos seguir? Vamos embora. Vamos para o nosso quinto clima, que é o clima tropical atlântico, pessoal. Clima tropical atlântico é o nosso quinto clima, que é o quê? Que é quente e úmido no litoral, calor e muita chuva regulares, pessoal. Geralmente ocorre em Salvador, pessoal, né? O que é chuvas regulares, pessoal? Irregulares, melhor dizendo, são aquelas chuvas, chove, para, depois chove de novo, para. Em Salvador é assim direto. A maioria das vezes Salvador praticamente chove todo dia, né? Não chove aquela chuvona de vez, né? Chove um pouquinho, depois para. Chove um pouquinho, depois para. Beleza, pessoal? E vamos lá, vamos para o nosso último clima, que é o clima subtropical, pessoal, que são aqueles invernos frios e estações bem definidas, pessoal, né? Geralmente acontece onde? No sul do Brasil, né? Acontece aqui em Curitiba e Santa Catarina, pessoal. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o frio lá no Rio Grande do Sul é tão grande que chega até gear, né? Chega até gear, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Chega até gear no verão, no inverno, tá vendo? Ó? Chega até gear em Curitiba e Santa Catarina, pessoal. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Vocês pegaram? Quantos climas o Brasil tem? 6, pessoal, não esqueça. O Brasil tem 6 climas, que são eles: o equatorial, né? O tropical, o semiárido, o tropical de altitude, beleza? O tropical atlântico e o subtropical, pessoal. Beleza? Eu não expliquei para vocês, eu acabei passando aqui, não percebi. Esse quarto clima aqui, ó, tropical de altitude, pessoal, que é a temperatura amena. É que a temperatura aqui não é nem calor e não é nem frio, melhor dizendo. E acontece geralmente lá no Distrito Federal, pessoal. Acontece lá em Brasília. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá aí? Já pegou? O Brasil tem 6 climas. Tranquilo? Tá aqui, ó, equatorial, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical, pessoal. Beleza? Vamos seguir nessa aula, né? E por que isso acontece, pessoal? Né? Por causa também do Brasil, que ele é muito extenso, né? O Brasil ele é muito grande. Beleza, pessoal? É enorme. A extensão do Brasil é enorme, né? Como já passei na aula também, que está no nosso canal também. Pode acompanhar lá, tem aula lá sobre divisão do Brasil. Tem uma aula também sobre tamanho do Brasil, localização do Brasil também. Tá tudo no meu canal, pessoal. Só vocês ir lá, tá todas as aulas completas para vocês. Beleza? Vamos seguir? Aqui, pessoal, eu trouxe esse mapa aqui para vocês, ó, o mapa do Brasil. Beleza? E aqui é a linha do Equador, pessoal, né? Aquela linha que passa mais ou menos lá em cima, quase no meio do mapa do Brasil. Por que eu trouxe esse mapa, pessoal? Para explicar para vocês que quanto mais perto da linha do Equador é quente, quanto mais longe é frio. Beleza, pessoal? Quanto mais a capital ou cidade é próximo da linha do Equador, o que acontece? Ela é quente, pessoal. É quente, é calor. Quanto mais longe ela é frio, faz frio, pessoal. Por exemplo, aqui ó, do Rio Grande do Sul, ó, Santa Catarina e Paraná, que faz frio, muito frio até gear. Olha a distância, ó. Olha a distância que eles estão. Bem longe. Eles estão longe da linha do Equador. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura é inverno, é frio. É frio. Aí você vai olhar aqui, pessoal, ó. O Pará e o Amazonas. Tá bem aqui, ó. Bem próximo da linha do Equador. Tá próximo da linha do Equador é o quê? Quente. Beleza, pessoal?
Essa é uma pegadinha que cai muito, cai no Enem, cai em vestibulares, cai muito, pessoal. É simples, é só vocês não decorar, é só vocês aprender. É simples. Tá perto da linha do Equador é quente, tá longe da linha do Equador é frio. Beleza, pessoal? Deu para pegar aí? Por que isso acontece, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Os raios solares, pessoal. Aqui, ó. Os raios solares. Aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Eu vim para esse lado aqui explicar para vocês. Ó. Tá aqui, ó. Vê aqui, ó. Aqui tá os raios solares. Entendeu, pessoal? O que é que acontece? Os raios solares, ele joga tudo aqui, ó. O centro, joga para cima e joga para baixo, entendeu? Então ele não tem ele tem uma linha reta, né? Só tipo assim, se você colocar, por exemplo, esse bicho aqui, esse piloto aqui, você coloca ele aqui, né? Se você botar ele pro lado, ele vai, tá vendo? Ele não vai chegar lá na ponta, mas se você voltar, ele vai ficar, ó, tá vendo? A distância e do outro lado ele fica distante. A mesma coisa é os raios solares, pessoal. Beleza? Ó, eles vão reto, né? Eles vão para cima e vão para baixo. Entendeu? Então aqui não chega o raios solares aqui para a parte do Rio Grande do Sul, chega, só que não chega todo, não chega com a mesma força. Aqui também não chega com a mesma força. Mas aqui, ó, bem pertinho da linha do Equador, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, aqui nesse risco aqui, ó, aqui, pessoal, ó, aqui é a linha do Equador, tá vendo? Pronto, a linha do Equador pega bem em cheio, né? Porque o raio solar vai bem reto. Aí quando o raio solar ele se espalha, ele fica fraco. Entendeu, pessoal? Agora, entendeu, belezinha? Aqui, ó, tem os raios solares. Aqui é a linha do Equador, tá vendo? Aqui é a linha do Equador. Aí os raios solares vem direitinho, ele vem retinho. E tem aqueles raios solares que eles jogam para cima e joga para baixo. Tá vendo aqui, ó? Aí não chega com tanta força. Por isso que eu digo para vocês. E repito, pessoal, aprenda. Não decore, pessoal. Aprendam. Beleza? Aprendam de uma vez. Que se a cidade, né, ou a capital, está próximo da linha do Equador, ela é quente, pessoal. Se a cidade está longe da linha do Equador, ela é fria. Entendeu, pessoal? Deu para calcular aí? Beleza? Aqui, ó. Por exemplo, aqui está a Bahia, pessoal. Aqui é a Bahia aqui, ó. Tá vendo a Bahia aqui? A Bahia está o quê? A Bahia está no meio. Tá vendo aqui, pessoal? A Bahia está no meio. Por isso que a Bahia tem muito calor, pessoal. A Bahia é muito calor. Tá aqui, ó. A Bahia, pessoal, é muito calor e de vez em quando chove. Por que de vez em quando chove? Porque fica aquela massa de ar quente aqui em cima da Bahia. Aí vem a massa de ar fria daqui do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina. As duas se encontram e faz o quê? Chove. Beleza, pessoal? Não chove mais porque a massa de ar fria que vem lá do Rio Grande do Sul ela já chega fraca aqui na Bahia. Beleza? A junta as duas, né? E o que é que acontece? Chove. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo para vocês aí? Tudo tranquilo em relação ao que eu trouxe para vocês sobre o calor, sobre o frio, sobre o inverno. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó, né, que eu trouxe para vocês aqui, ó. Cidades que acontece muito calor, cidades que acontece muito frio. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, Cuiabá, muito calor. Beleza, pessoal? Aqui, ó, Belém, muita chuva. Belém, muita chuva. Clima fresquinho, aquele clima ameno, né? Brasília, aquele frio com neve. São Joaquim e Santa Catarina, pessoal. E quente e seca, aqui é a nossa região de Juazeiro e Petrolina. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Essas duas partes vocês aprenderam, né? Como eu já disse, eu quero que vocês aprendam, não quero que vocês decorem, quero que vocês aprendam. Beleza, pessoal? A primeira parte que eu passei para vocês foi o quê? O Brasil tem quantos climas? Tem 6 climas, pessoal. Aqui, ó, equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical, pessoal. São os 6. Beleza? Tranquilo? Aqui eu passei para vocês como funciona em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, a cidade é o quê? Quente. Quanto mais longe, a cidade é o quê? Fria. Tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo? Vamos embora. Pessoal, eu quero falar para vocês sobre
as estações do ano, pessoal. Quero falar para vocês sobre as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, pessoal, né? O que acontece aqui, ó? Entre setembro e dezembro, né? Geralmente aqui no nosso país, nós temos a estação das flores, nós temos a primavera. Beleza, pessoal? Entre dezembro a março, pessoal, nós temos aquela estação quente do ano, que qual é? Verão. Beleza, pessoal? Entre março e junho, pessoal, nós temos o quê? O outono, pessoal. É aquele verão e aquele frio de inverno, né? Aquele friozinho, não aquele frio, mas aquele friozinho de inverno, né? Que a galera gosta de ficar em casa, né? Que a galera gosta de deitar, de dormir, aquele friozinho que não é frio, aquele friozinho ameno, tá? Belezinha, pessoal. Tranquilo? E também temos, pessoal, o inverno, que é de junho a setembro, pessoal. Que é a estação mais fria do ano. Beleza, pessoal? Deu para perceber aí as 4 estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, né? Eu estou passando para vocês, pessoal, os meses que ela acontece, entendeu? Para vocês aprenderem os meses que ela acontece. Tá aqui, ó. Setembro a dezembro, primavera. Dezembro a março, pessoal, verão. De março a junho, outono. E de junho a setembro, inverno, pessoal. Beleza? Daí, tranquilo? Pessoal, eu vou passar para vocês mais uma pegadinha para vocês se ligar, entendeu? Para vocês aprender, pessoal. Mais uma vez, não grave, aprendam, que depois que você aprende, você não esquece mais. É igual andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece mais, pessoal. Beleza? Conhecimento é da mesma forma. Depois que você aprende, você não esquece mais. Agora, se você decora, amanhã você já não lembra mais. Beleza? Vamos continuar com nossa aula aqui. Pessoal, para quem não sabe, as 4 estações do ano, pessoal, acontece por quê? Por causa da rotação da Terra, pessoal. A Terra gira em 23,5, pessoal, junto com o movimento de translação, em movimento 24 horas, dia e noite, pessoal, né? Ela gira igual peão. Tem um peão, né? Para quem foi criança, jogou peão, sabe o que é peão, né? Ele fica rodando, você joga rodando, pronto. A Terra é do mesmo jeito, pessoal. Tranquilo? Aí a curiosidade, pessoal, vai vir aí, ó, para vocês, ó. Se liga. O ano, pessoal, aqui, ó, translação da Terra em torno do Sol, que faz o quê? 365 dias, pessoal. Se eu dissesse para vocês, pessoal, essa é a pegadinha. Se eu dissesse para vocês que o ano não tem 365 dias, pessoal, vocês vão acreditar? Pois acreditem, beleza? O ano tem, ó, 365 dias, 6 horas, entendeu? Esse movimento, pessoal, gera as 4 horas das estações do ano, ó. O ano tem 365 dias, né? Perdão, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, pessoal. Por quê? Porque se você pegar, pessoal, e multiplicar essas 6 horas aqui, ó, vezes 4, né? Vai dar 24, pessoal. Ai, né? E por que essas horas aí? Eu não estou entendendo. Se o ano tem 365 dias, como é que você está dizendo que não tem? Pessoal, são os cálculos dos meteorologistas, pessoal. São cálculos também antigos, da época da Grécia, da época do Egito, pessoal. Aqui, ó, que a Terra tem, né, no caso o ano, tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, pessoal. Isso cai no Enem, cai no vestibular, cai em concurso público, pessoal. Então preste atenção, pessoal, preste atenção. O ano não tem 365 dias fechado, não, pessoal. O ano tem 365 dias, 5 horas, tá vendo aqui, ó, 5 horas, 46 minutos e 46 segundos, pessoal, que dá 6 horas. Aí você multiplica 6 vezes 4, pessoal, vai dar o quê? 24. Aí vai vir a questão que eu te falei, pessoal. 24 horas é o quê? É um dia. Entendeu?
Ah, Ilha, onde você quer chegar? Pessoal, vou explicar para vocês agora. Para quem não sabe, existe o ano bissexto, né? O ano bissexto, pessoal, é em quatro anos. O ano bissexto é em quatro anos, é igual a Copa do Mundo. Aí que vai entrar essas horas, pessoal, né? Para quem não sabe, tem no ano bissexto, o mês de fevereiro, geralmente ele tem 28 dias, beleza? O mês de fevereiro, pessoal, ele tem 28 dias. Só que no ano bissexto ele tem quantos dias? 29, pessoal. Por que 29? Porque vai entrar essas 24 horas que eu passei para vocês aqui agora. Entendeu, pessoal? Pegadinha aí. Vocês entenderam a pegadinha? Entenderam agora? Cada ano não tem 365 dias, né? Nós temos 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, pessoal, que dá 6 horas vezes 4, né? 4 anos, dá o quê? 24 horas, que dá um dia. Aí no ano bissexto, né? O mês de fevereiro, que é para ser 28 dias, ele vai ser o quê? 29 dias. Beleza, pessoal? Essa é a pegadinha em relação a climas do Brasil, pessoal. Vamos prestar atenção, pessoal, beleza? Não vamos gravar, pessoal. Vamos aprender. E depois que a gente aprende, a gente nunca mais esquece. Beleza? Essa é a pegadinha. Entendeu? Nunca se esqueça. Quando cair na prova do Enem, cair em vestibular, em concurso público, não esqueça que o ano não tem 365 dias, pessoal. O ano tem 365 dias, 5 horas, né? 48 minutos e 46 segundos, pessoal. Que multiplicado por 4 vai dar 24 horas, né? Que aí, 4, que é o 4 anos, né? E aí vai vir 4 em 4 anos, vem o quê? Um ano bissexto. Aí aquela 24 horas, que é um dia, nós empurra ele para o mês de fevereiro. Ao invés do mês de fevereiro ter 28 dias, ele passa a ter 29 dias só naquele ano bissexto, pessoal. Depois volta tudo normal. É só naquele ano bissexto que acontece em quatro anos. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Deu para entender tudo? Né? Eu não quero que vocês gravem, eu quero que vocês aprendam. Essa aqui é uma pegadinha. A outra pegadinha é sobre a linha do Equador. Que quanto mais a cidade, o capital é próximo da linha do Equador, ela é o quê? Quente. Quanto mais longe, ela é o quê? Fria. Beleza, pessoal? Nosso Brasil tem quantos climas? 6, pessoal. Beleza? O subtropical, o semiárido, pessoal. Está aqui o equatorial, o tropical de altitude e o tropical atlântico, pessoal. Tranquilo? Vamos fechar essa aula de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido tudo. Eu não quero que vocês decorem, quero que vocês aprendam. Se não entendeu da primeira vez, assista a aula novamente. Entendeu? Que vocês vão entender tudo sobre clima do Brasil. Beleza, pessoal? E na próxima aula, pessoal, vai ser a aula 5, né? Nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, pessoal. Beleza? Que cai muito também no Enem e vestibulares concurso público. Beleza, pessoal? Então, fica com Deus e tamo junto.